vocês leiam, porque eu vou colocar uma fechada lá da 21, então dá para acertar essa questão tranquila, tá? Então, NR21, o que é NR21, pessoal? Trabalhos a céu aberto, tá? Então, todos os trabalhadores rurais, trabalhadores da área da construção civil, que trabalham a céu aberto, eles estão contemplados aqui nessa NR, tá? Então, o que ela fala? Nos trabalhos realizados a céu aberto é obrigatória a existência de abrigos, ainda que rústicos, capazes de proteger os trabalhadores contra intempéries. O que é intempéries, pessoal? E, muito bem, você tem uma cobertura lá, Everton, para quem está lá na roça? Pé de coqueiro. Tá, pé de coqueiro é inversa. Então, toda vez que você tem um trabalho aberto, por exemplo, lá na ponte de Abunã, lá que eu trabalhei, a gente tinha um restaurante bem grande, né, um lugar onde eles faziam as refeições, que era bem coberto, bem firme, fechado, que a gente tirava todo mundo, por exemplo, num temporal igual ontem, com raio, com ventania, né, com chuva. Então o engenheiro mandava todo mundo descer e ficava todos abrigados lá dentro desse galpão lá que a gente tinha, justamente para isso. E daí a gente usava como refeitório e para proteger os trabalhadores, tá? Serão exigidos ainda medidas especiais que protegem contra insolação excessiva, calor, frio, umidade e os ventos. Os trabalhadores que residem lá na roça, no caso do João, que ele mora lá na roça, ele tem que ter alojamento adequado, tá? Não é para fazer lá uma casinha de sapé, de chão batido e tacar o João lá dentro, não, isso aí é proibido. Ele tem que ter uma moradia decente. Essa figura, gente, daquele boia fria, de qualquer jeito, comendo marmita lá no meio da roça, isso aí acabou. Isso aí já ficou para trás. Prof, ainda existe alguma coisa desse sentido. Quando é uma agricultura familiar, uma agricultura muito pequena, entendeu? Mas nesse agro aí punjante que a gente está tendo hoje, essa figura de boia fria acabou. Ela foi extinta, tá? Outra coisa que foi extinta e que dizem que o Nordeste ainda tem são os cortadores de cana. Hoje é proibido o cortador de cana. Pela lei é proibido. Se tiver denúncia, o cara que está trazendo esses trabalhadores aí, ele é multado, uma multa muito alta, porque hoje não se queima nem se corta mais cana, tá? É tudo feito no maquinário. Então, essa figura aí do boia friazinha, pegando aquele pau de arara lá, todo de qualquer jeito, naqueles tratorzinhos, isso aí acabou. Se não acabou, é para acabar. Quem insiste é multado, tá? Para os trabalhos realizados em regiões pantanosas, olha, esse é o nosso, e alagatistas, serão imperativos as medidas de profilaxia. Toda vez que a gente atende um trabalhador rural, uma coisa que eu pergunto toda vez para eles é como é que está a vacinação. Por quê? O cara vai trabalhar numa fazenda lá em Califórnia, lá em Extrema. Se você não pegar ele aqui agora para fazer todas essas vacinações, hepatite B, tétano, tudo que está atrasado, você não pega mais, tá? Então, você tem que cobrar a questão da vacinação. O E-Social, a maioria dos contadores, eles já colocam o cartão de vacina lá nos itens. E aí isso ficou maravilhoso. Quando eu fui enfermeira, que eu tinha 21 aninhos, eu chegava lá nos postinhos, eu via cada cartão de vacina que chegava a me arrepiar o couro. Você não sabia o que fazer no cara, porque ele não tinha nada. Ele não tinha nem BCG, não tinha nada. Não é, Vanessa, que antigamente era assim? Hoje você já tem um controle diferente. Isso não é, vocês não vão ver mais isso. Para trabalhar nas usinas, o cara tem que tomar tudo e mais um pouco, senão ele não entra mesmo.
médico, a falta, e não entra. Eu fui atender uma terceirizada nossa lá na Santo Antônio, toda bonitona, toda metida, de bota, capacete, me sentia a médica do trabalho. Sem meus anéis, meus brincos, lógico, né? Cabelão preso, parecendo um homão daquele lá mesmo. Quando eu cheguei lá, cadê o cartão de vacina da senhora? Ah, tá em casa. Não, então vai buscar. Eu falei, pronto, agora não vai mais atender. Então não entra, não entra. Então eu perdi meu tempo, né? Perdi minha meia hora colocando bota e não entrei. Então isso é maravilhoso. Os locais de trabalho deverão ser mantidos em condições sanitárias compatíveis com o gênero. Prof, não existe mais isso. O banheiro masculino e feminino está atrasado, né? Não existe mais isso em faculdades, em universidades, em locais, mas na roça existe sim. É o banheiro masculino, é o banheiro feminino. Lá na ponte a gente tinha tudo separadinho, tá? É vedado em qualquer hipótese a moradia, deve ter a moradia coletiva de família. Você não pode colocar todo mundo misturado ali, tá? A família da Carla junto com a família da Amanda, tá? Aquela coisa ali bagunçada. É tudo certinho. Se tem 3, 4 famílias, tem 3, 4 casas. Isso a gente vê na BR, né? Você vê aquelas colônias, né? Cheia de casa, mora cada família em uma. Capacidade de morador, você tem que ver quanto que você tem para ter um quarto suficiente, tá? Ventilação, paredes caiadas. O que é paredes caiadas, senhor? O que é caiada? Caiada vem do quê? Taia, fatia. Caiada. Do quê? Do quê? Do quê? Taia, fatia. Caída. Paredes caiadas. O que é paredes caiadas? Ninguém sabe o que é caiadas? Paredes caiadas, vem do quê? Carlinha, Bruna, você não é da roça? Ô, Amanda, você não é da roça? Everton, que roça que você mora? Poxa, lá é roça, lá. E você não pega as tuas paredes e faz uma coisa caiada lá, não? O que é? Caiada. Não. Caiada, gente, vem de caule, passar uma mão de caule. Se você não passar um caule na parede, você pelo menos passa uma tinta branca em promoção, não precisa ser souvenir. Quando você não tem dinheiro para comprar uma tinta coral, souvenir e etc, você pega um caule e passa nas paredes. Por que eu passo o caule nas paredes, moçada? O que eu tô fazendo aí? Ah, é para ficar bonitinho, né, prof? É arquitetura, é isso? Não. O que é? Eu meto o caule nas paredes? Muito bem, seu Ed, tá honrando aí o ligante, né? Viu, Dudu? Já tá sabendo responder aí, ó. A NR31, NR21. Então, por que a gente faz as paredes caiadas? Quando você tem aquelas paredes de madeira escura, é mais fácil camuflar os peçonhos, né? Então, quando você tem uma parede branca, passa uma mão de cal nessas paredes, você repele esses peçonhas. E se não repele, você consegue enxergá-los, né? Então evita acidentes peçonhentos, tá? E os pisos também não é construir ali na roça e largar aquele chão batido, não. Você tem que ter piso impermeável para lavar essas casas, porque vocês sabem que lá é muita poeira, né? As casas têm que ser construídas longe dos depósitos de feno, de esterco, dos currais, estábulos, pocilgas, né? Chiqueiro de porco, tá? Então tem que ser longe. Você não pode deixar lá os seus trabalhadores inalando todas aquelas substâncias ali, tá? Então tem que ser longe dos depósitos dessas casas. As portas e janelas deverão ter dispositivos para fechar, tá? O poço de água protegido, né, de contaminação. Você não pode colocar o poço perto da casinha sanitária lá, né? Que isso nem existe mais também, né? Ninguém tem mais casinha em roça, não tem? É? Tem. Oxe, não pode também, né? Não, fazer banheiro lá. Não tem não, aí não
pensa em fazer curso, Ué, gente. Lá nós temos essa higiene, professor, lá não tem não. Gente, ué. Se for uma chapinha no meio do nada, né? Porque essas grandes construtoras aí. Só lá no Rio do Peixe que tem isso aí. Até os banheiros sanitários, lá na ponte a gente tinha aqueles banheiros. Aqueles químicos, né, professor? Ninguém ficava fazendo fossa lá, sentado na casinha, não, gente, pelo amor de Deus. Escorpião lá, hein? Toda moradia tem que ter pelo menos um dormitório, uma cozinha, um compartimento sanitário. Aí, ó, é obrigado pela NR21, tá? As fossas negras deverão estar no mínimo 15 metros do poço, para não contaminar. E 10 da casa, tá? E ser livre das enchentes, senão você transborda aqueles dejetos para todo lugar. Áreas ventiladas para proteger contra insetos. Essa é a NR21, tá? Então leiam a NR21, trabalhos a céu aberto, pelo menos uma questão eu vou dar na N3, ok? Tá, e a 31, pronto. A 31 já começa a complicar a nossa vida. Por quê? Porque a NR31, ao contrário da 21, ela é enorme, tá? Quais são as particularidades da NR31? A NR31, ela é diferente das demais NRs. Por exemplo, a NR31, ela tem o CIPA-TR dela, tá? Quem que apresentou a 31? Cadê? O grupo que apresentou? Tem algum membro aí da 31? O que a NR31 protege? Os trabalhadores da agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, apicultor, tá? Então, todos os trabalhadores que trabalham em área rural, seja em qualquer uma dessas atividades, eles estão protegidos pela norma 31, tá? E o que ela tem de diferença aqui? Ela tem o CIPA-TR dela. O que é CIPA, moçada? NR? Qual é a CIPA? NR? 5. O que é CIPA? Comissão de Prevenção de Acidente. Então, o CIPA-TR é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes dos Trabalhadores Rurais, tá? Outra coisa que ela muda aqui, NR4. O que é NR4? SESMIT. Ela tem o SES-TR, tá? Então, o serviço de segurança dela aqui do trabalho rural. A NR31, ela não tem PCMSO. Então quer dizer que o trabalhador rural ele não faz admissional, não faz os exames, hemograma, TGO, TGP, uré, creatinina? De jeito nenhum. Ela tem o PGR-TR. Então, a 31, ela tem tudo diferente das demais NRs, tá? Então, ela tem o CIPA-TR, ela tem o SES-TR e ela tem o PGR-TR. Quando o funcionário vem com a gente para ser consultado lá no consultório, o que a gente faz? A gente pega o PGR, vê em qual risco que ele está exposto. Por exemplo, ele trabalha lá só com agropecuária, só com a soja, só com agricultura, tomate, algodão. Então, o que ele está exposto? Aos agrotóxicos. Então, eu vou focar nessa parte de agrotóxico, tá? Se for só pecuária, são outros riscos que eu vou focar aqui para o João, ok? Então você tem que ver aonde ele está inserido, qual a atividade principal daquela zona rural, e aí a gente vai solicitar os exames aqui, tá? Se for agrotóxico, a gente vai pedir aí atividade, ureia, creatinina, vai pedir TGO, TGP para ver essa atividade hepática dele, gástrica, amilase, lipase,
para ver se ele está tendo intoxicação, se ele está tendo desmaio, se ele está tendo alguma alteração aí dermatológica pelo agrotóxico, né? Se ele já foi parar no hospital alguma vez, quando ele passou esse pesticida aí, esse agrotóxico, ok? Então, a NR31, ela é do trabalhador rural e ela tem todas essas particularidades. CIPA, TR, SES, TR, PGR, TR. E, além de todos esses riscos que o João está exposto, ele está exposto a um também, que a gente já estudou, que é a NR17. A NR17 são os riscos ergonômicos. Muito bem. Ó, outra coisa aqui da 31. A 31, a gente encerra a NR agora. A partir do caso 7 e 8, ninguém mais vai falar de NR. Por quê? Porque aqui nessa 31, por exemplo, a gente já puxa um gancho das demais NRs, tá? A NR31, ela puxa várias NRs. Ela puxa a NR35. O que é NR35 aí? Quem está aberto aí no computador? NR35. Trabalho em altura, né, professor? Trabalho, muito bem. Trabalho em altura, né? Então, a NR35, ela puxa o trabalho em altura. Por que, prof, que puxa o trabalho em altura? Quantos metros tem aquele silo que a gente vê na média? É muito metro, né? Então, todo trabalho acima de 2 metros de altura, ele já precisa ter treinamento em NR35, tá? Então, todo trabalhador que vai trabalhar em altura, nas construtoras, eles têm que ter um treinamento de NR35. Puxando a NR35, ainda nos silos, o que eu vou puxar aqui? NR33. O que é NR33, moçada? Trabalho em espaço confinado, tá? Então, todo trabalhador que trabalha lá naqueles silos, ele tem que ter NR33, 35, tá? Junto com a NR33, 35, NR10. O que é NR10, moçada? Quem trabalha com o quê? Caiu na N2, gente. Eletricidade. Muito bem. Não passou na prova, não, Emanuel? Oxi. Você vai fazer? Não, fiz não. NR10, trabalhadores com eletricidade. Esses silos aqui, eles são todos energizados, tá? Ali dentro tem tudo. Eles aumentam a temperatura, diminuem. Esse silo é para conservar os grãos que foram coletados lá na roça. Então ele é totalmente energizado, tá? Então você tem, para trabalhar na agricultura agora de soja, você tem que ter NR35, NR33, NR10, NR11. O que é NR11? Que caiu na prova agora, N2. Transporte, equipamentos e transporte. Ninguém trabalha numa agricultura enorme dessa de soja, de mar de soja, sem mexer com os equipamentos. E a 12? O que é a 12? Transporte de maquinário, né? Então, toda essa NR31, ela vai puxar todas essas NRs, ok? Então ela vai puxar NR10, ela vai puxar NR11, NR12, NR35, NR33, ok? Então, aqui na N3, a gente finalmente encerra as nossas NRs. Prof, mas está faltando NR ainda, tá? A 37 são aqueles trabalhadores que trabalham lá no meio do mar com aquelas plataformas lá de petróleo e tal. Essa daí a gente não vai falar. A 38 nasceu agora. Eu vou remodelar os meus casos, então a turminha aí que tá vindo aí da 3 vai dar uma desfilada aí na 38.
Porém, vocês ainda não contemplei essa NR38, que são os trabalhadores aí que fazem a limpeza urbana, tá? Não existia proteção para esses caras aí que podam árvore, que fazem essas limpezas urbanas, que aliás hoje tem muito trabalho, né? Com aquela ventania de ontem, tá linda a nossa cidade, né? Toda suja. Então, a 38, ano que vem, eu vou inserir ela aqui em algum caso. Ok? Ok. Então deu para entender por que a 31 puxa todas essas NRs? Porque o agro hoje ele não é mais boia fria, não. Outra coisa que mudou muito no agro. Hoje você não atende boia fria analfabeto, não. Todos eles que trabalham em roça são piloto de avião, treinamento para todos esses maquinários aí, tá? Então acabou esse negócio de camarada analfabeto aí. Então esse negócio de país com analfabetismo, ele vai ficando para trás. Por quê? Porque você precisa cada vez mais de pessoal capacitado, tá? E eu realmente preciso disso, porque quando eu tenho um cara que é agricultor, ou um cara que é pedreiro, que tem alergia, que tem alguma coisa que não pode trabalhar com aquilo que ele trabalha, preciso fazer o remanejamento dele. Por exemplo, eu tive um acidentado essa semana aí, que o cara trabalha lá com maquinário, na roça. Ele acidentou, amputou a perna, ele tá com uma prótese, né, do joelho para baixo. E aí o que o cara vai fazer? Ele vai fazer o curso de TI, não está fazendo o curso de TI, e ele vai ficar só na parte de TI da fazenda. Ele era o operador de máquinas lá dele. Mas agora, com essa prótese aí, membro inferior direito, ele vai ficar só na parte do computador. Então ele vai ser remanejado, ele vai fazer uma mudança de função. Mas por que eu consegui isso? Porque o cara é estudado, né? É mais fácil ele continuar como operador. Ele vai continuar indiretamente como operador. Mas até ele adaptar aquela prótese, demora. Quando você vê o cara andando normal, é porque ele é um Roberto Carlos. Ele usa aquela prótese lá desde a infância, desde a adolescência. Agora, um cara de 40 anos colocar uma prótese hoje, ainda que seja parcial, né, que o dele é do joelho para baixo, ele demora muito para subir naquele maquinário lá que ele sobe. Não perdeu os braços daquelas máquinas lá sorrindo. Sim, eu sei. Não, você tá certo, entendeu? Só que, Ricardo, ele tem que ter um delay. Porque ele tem que adaptar. Você nunca teve um pedaço de pau na tua perna, não, cara. Isso aí não é fácil, não. Parece. Ele não vai sair correndo da noite pro dia, não. Entendeu? É isso que eu tô falando. O Roberto Carlos, ele sobe nos palcos dele lá tranquilamente. Mas desde quando que ele usa aquela prótese? Entendeu? Vai, gente. Deu, hein? Falando deu. E vocês entenderam, ô Ricardito? Eu não vou colocar o cara para subir naquele maquinário lá, que ele ainda nem aprendeu a andar com aquele pedaço de pau lá ainda. Não, com o tempo ele vai, entendeu? Com o tempo ele vai soltar, claro. Você acha que ele não vai subir naquele maquinário? É o que ele mais quer na vida. Só que vai demorar um pouco, ele ainda está em fase de adaptação, fazendo as terapias, entendeu? Ele está com uma prótese, passar tempo de trocar marcelina. Está inscrito aí no hospital do câncer, que eles têm o poste, né? Só que tem que ir lá para Barreiro. Ele falou, eu não vou lá naquele Barreiro, vou ficar com marcelina. Dudu, cadê a NR17? Cadê? Ó, vocês se unem nesses grupos aí, que vocês ficam empurrando para um e para outro, isso aí não dá certo, hein? Tá pronto. Bora. Então manda ver aí na NR17. Então 21, 31, NR17 são as doenças osteomusculares que a gente viu na aula passada. Tá? Vai lá, NR17. Bora,
que é NR17? Isso aqui tá certo, ó? Essa mesa aqui? Tá certo? Como que tem que ser? Não tem que ter protetor nenhum aí. Já tem que ser feito já do jeito certo, né? Não vai colocar, vai comprar aquele silicone lá no 1,99, que resseca, não vale nada. Já começou a apresentar errado. Olha lá, aí. Não tem que ter protetor nenhum, não. Protetor facial. Tá. Aquilo ali não vale nada. Professora. Dica. Amanda Braga. Amanda Onofre. Ana Beatriz. Andressa. Ana Luísa. Bruna, o gato levantar, ele se espreguiça todo. A gente pula da cama e sai correndo. Isso está errado. Está errado. Você tem que fazer alongamento, né? Você tem que trabalhar a musculatura. No caso do bancário, no caso desse pessoal de escritório que trabalha mais parado, rec de caixa, precisa fazer essas fortalecimento aí muscular. Não precisa pagar caro aí nessas academias, mas tem que fazer alguma coisa aí, um exercício ao ar livre. Toda a cidade hoje tem academia, né? Para trabalhar essa musculatura, tá? A Ana, é a Ana ou a Francisca que trabalha no banco? A Ana trabalha de rec de caixa lá no mercado, que é a esposa do... Olha lá, ó, tá vendo? Tem as bancadas ali, ó, altura, tudo certinho do olho, a posição do cotovelo. Eles reclamam muito de epicondilite, tá? O banco também não pega esses marceleiros e faz de qualquer jeito, não, tem que estar tudo padronizado certinho, tá? Isso aqui é inadmissível até na nossa casa. Todo marceneiro que tem um conhecimento de NR17, ele vai fazer essa ponta abaulada, tá? É arredondado, isso não existe mais, isso é um perigo, tá? Você fere, você machuca, se uma pessoa bate aqui, você faz um trauma aqui, você até mata a pessoa numa quina dessa, tá? Então isso aqui não está correto. Outra coisa, as cadeiras de vocês estão corretas? Não. O que não tem aí? Nada, né? Nada. Só tem o essencial. Não tem o braço, não. Ele tem que ter o apoio de braço. Cadê outra figura? Tem uma outra figura sua, saca? Muito bem. Você tem que ter a regulagem ali, né? Você tem que regular, porque eu tenho 1,5 m, o outro tem 1,80 m, o outro tem 1,90 m, o Ivo tem 1 metro e não sei quanto. Então, assim, tem que ter essa regulagem, tá? Pro funcionário. O banco, o mercado, ele não é obrigado a ficar trocando a mobília toda vez que entra um cara de 1,5 m e entra o Ivo de 1,80 m, 1,90 m. Só que ele tem que ter essa mobília já. As cadeiras lá no rec de caixa, pelo menos no Irmãos Gonçalves, aí, pelo que eu vejo, ela tá. Ela tem apoio de braço, ela tem regulagem, que eu vejo até as meninas, quando elas trocam, elas arrumam lá para elas. Vocês já viram, né? Então tem que ter isso. Outro cuidado que o atacadão tem, ele vira bancada, né? Então ela não movimenta só de uma mão. Uma hora ela tá aqui, outra hora ela já muda, né? Vocês viram que eles têm as duas aberturas, né? Nos dois caixas. Então vai fazendo um revezamento, tá? Então tudo isso é NR17, tá? NR17. Temperatura deu uma oscilada, né? Porque a gente está muito quente, é muito calor. Só que eu, por exemplo, naquela salinha que eu atendo, quem já foi comigo, ali eu deixo em 24. Em 24 tá bom, porque ela é pequena, tá? Então tem que ver o tamanho. Aqui na sala fica quanto? Vocês já viram quando o menino coloca? Depende das meninas aí. E depende também do número de espectadores que tem na turma, né? Não vai dar para a senhora fazer a aula na segunda, porque vai faltar uma galera. E agora tá a lista inteira, a sala toda tá aqui, assistindo a aula. Mas vocês são gaiato, né? Vocês não me pegam, não. Ó, outra coisa
que eu bato muito na perícia, por isso que o médico do trabalho, ele tem que ser um bom clínico, viu, Dudu, Eric, Tadeu, ele tem que ser um bom clínico e ter conhecimento geral. Por exemplo, qual é a maior reclamação do REC de caixa e do bancário, que é a Ana e a Francisca no caso 6? Eles reclamam muito de síndrome do túnel do carpo, por conta do movimento ali, ó, que ela tá fazendo, tá certinho ali naquela figura. É o que a Ana e a Francisca, que trabalham no banco lá no caso 6, fazem. Então, o que acontece com essa síndrome do túnel do carpo? Você tem um espessamento em qual nervo aí, gente? Que passa aqui, ó, onde ela tá tocando ali na mesa? O nervo mediano. Então, a síndrome do túnel do carpo é o espessamento desse nervo aí mediano, tá? Aí começam os testes ortopédicos. Qual o teste mais fácil que você faz no bancário, no REC de caixa, que tem a síndrome do túnel, que você está suspeitando, que tem não, que você está suspeitando de síndrome do túnel do carpo? Qual que é esse? Como chama? O teste de fala, né? O teste de fala. Esse é o invertido ou verdadeiro? Esse é o verdadeiro. E aí você pode fazer também o invertido. Tanto no verdadeiro quanto no invertido, você vai mexer com o nervo mediano. Tá, vamos imaginar. O nervo mediano está inflamado, tá? Está todo inflamado. Porque a Francisca fica o dia inteirinho, 8 horas por dia, naquela posição digitando. Então ela inflamou toda essa musculatura aqui do nervo mediano. Com o passar do tempo, ele vai espessar e ele não volta mais. Aí o que o ortopedista vai ter que fazer de mão? Ele vai ter que fazer a descompressão, porque esse nervo ele já comprimiu toda a estrutura ali dela, tá? Então eles fazem a descompressão do nervo mediano, que é a cirurgia de síndrome do túnel do carpo. Cadê os ortopedistas da turma? Aqui, ó. Vai ser você mesmo. Vai ter jeito. Tá, então, o que a Ana vai me responder quando ela ficar um minuto ali comprimindo aí o nervo mediano dela? Que ela vai ter o quê? É dor? O Dudu falou que ela vai ter muita dor. Concorda comigo com o Dudu? Dor? O que ela vai ter, gente? Não vai ter dor coisa nenhuma. Essa palavra que ela vai me falar é a melhor coisa pra mim. Por quê? Porque eu estou defendendo a empresa. Ah, você tá com dor? Beleza, acabou o teste. Teste de Fowler negativo. Por que o teste de Fowler é negativo? É dor que ela tem que sentir aqui? Alguém está furando o nervo mediano dela, está batendo, tá? O que está acontecendo aqui? Ela vai ter que ter o quê, gente? Muito bem, por quê? Eu estou fazendo o que aí, gente? Por que vai dar formigamento? Estou estimulando? Eu estou comprimindo um nervo espessado. Estou comprimindo toda a estrutura circulatória aqui. O que vai ficar faltando aqui no dedo? Quirodátil, quinto, quarto, terceiro. O que vai ficar faltando? Irrigação, circulação. Muito bem. Então não é dor. Ninguém está batendo nela, ninguém está furando. Entendeu? A medicina não é ciência exata, mas ela é ciência lógica. Tá? Então qual é a resposta dela? O que a senhora está sentindo, dona Francisca? Ah, doutor, eu estou com... está faltando aqui, tem uma dormência, parece que tem formiga, está formigando, tá, eles usam um termo lá também, frivianos, mais leigos, está friviando tudo aqui em cima, entendeu? Então, esse é o teste de Fowler positivo, tá? Então, me ferrei. Porque a ficha está mesmo com síndrome do túnel do carpo, de tanto ficar lá o dia inteiro digitando, tá? Então o trabalho provocou a síndrome do túnel do carpo. Outros testes, Cosen 1000, quem que fez Cosen 1000? Foi você, Vitor, também? Quem que apresentou aqui o do punho e cotovelo? O que é o Cosen 1000? Foram vocês, né, Ricardito? Não? Quem foi? Grupo 3? Cadê o grupo 3? Ah, João? Foi vocês, sim. Cadê a Bia? Foi. Cadê a Bia? Cozinho 1000. Cadê o Cozinho 1000? É que você estimula o paciente
para ser sente o desconforto na região do côndilo e também você vai ter que fazer a elevação. Muito bem, aí vai estar inflamado o que aí? Que estrutura que você tem aí no cotovelo? Que dá hipocondilite? É inserção de qual musculatura aqui? Hã? Qual é que vai estar inflamado aqui? No medial e no lateral. Muito bem, Ricardito. Salvando o grupo 3 que apresentou o trabalho, né, João? É a Lia que está me devendo esse teste. Viu? Ela está me devendo o cosenho e segunda-feira fala para ela que eu vou cobrar. Então, você tem que saber quais as estruturas anatômicas que você tem. Ó, ano que vem o LU não é tranquilão igual eu não. Ele vai lascar nessas provas aí de vocês, hein? Pode aprender anatomia quem ainda não aprendeu, porque vai ter que saber todos esses testes. Eu vou pedir para citar alguns na prova, tá? Mas ele vai fazer vocês falarem aqui, ó, ao vivo e a cores, o que você está apertando aqui, qual a estrutura que você está tocando, que você está comprimindo aí do paciente, tá? Então, para você saber se o camarada tem a síndrome do túnel carpo, se ele está com a hipocondilite, você não tem que pedir ressonância, você não tem que pedir eletroneuromiografia, você não tem que pedir exame nenhum. Você tem que examinar o paciente e ter conhecimento médico, anatomia, inserção da musculatura, tá? Toda essa coisa. Outra coisa que eles têm lá no mercado, ó, e no banco também, o apoio de pé, né? Eles têm toda essa mobília aí no banco também. Então, o cara de banco, quando ele entra na justiça, eu tenho que olhar se ele tem tudo isso e colocar que o banco fazia tudo isso para ele. As fisioterapias. Ah, mas eu estou doente. Eu tive um bancário que ele fazia DCC ali, trabalho de conclusão de curso aí, para a faculdade inteira, Unir, Finca, São Lucas, a noite inteirinha ele ficava fazendo trabalho, que ele vendia aí, eu não sei quantos, ganhava mais vendendo trabalho para os estudantes do que trabalhando no banco. Assim, meu filho, você fica de madrugada, 2, 3 horas, você está online. O que você faz à noite? Aí a gente descobriu que ele era um dos caras que mais vendia trabalho para as faculdades, os alunos das faculdades, né? Então, assim, tá, você tá doente, mas o banco aí não foi o único causador disso aí, não. Porque eles pedem de 2 mil, 2 milhões, 3. Eu tive um que pediu 5 milhões. Eu também quero 5 milhões. Como é que eu consigo isso aí? Não, porque eu trabalhei 30 anos no banco e agora eu tô doente, não consigo mais fazer nada. Ué, meu filho, podia trabalhar onde você quiser, com 30 anos você está cansado mesmo, entendeu? E aí quer que o banco sustenta ele com essa vida. Eles pedem vitalícia. Você tem que pagar o cara até a estimativa de vida de 75, 73 anos aí. E se ele tiver nos 75 algum filho fazendo finca, você ainda tem que pagar os 10 pau do filho dele que está fazendo finca. Então, assim, isso é muito sério. Quem for fazer perícia médica tem que estudar, tem que saber, tem que debruçar e fazer um laudo muito bem feito, porque é muito dinheiro que rola nessas perícias. Por isso que a gente também não cobra muito barato em perícias. Eu tenho colega que cobra 4 mil, eu tenho colega que cobra até 5 mil reais numa perícia médica. Por quê? Porque é muito dinheiro que rola nisso aí. E você tem que ter conhecimento médico, tá? Então, Asler e Dort, eu não faço perícia sem esse livro na minha mão. Porque eu tenho que olhar todos os testes dele, que deu positivo ou negativo, para eu defender a empresa, ok? Vai cair na prova, prof? Vai cair na prova, tá? Asler e Dort, pode estudar Asler e Dort, tá? Tem um termo também que não é muito usado, mas vocês vão ver aí, pode desligar também, que vocês vão ver aí na literatura de ergonomia, que é a mente, né? Que são as afecções. Tem aí na minha cola, hein? Se vocês virem para a prova sem ler os meus garranchos, minhas colas, não passa.
Muito bem, Ricardito. É o Ricardito ou o Everton? Aí a gente tem mais com o Everton, né? Então, nós temos as LER. O que é LER, moçada? Lesão por esforço repetitivo. Muito bem. Tá. Essa daqui, pra mim, é tranquila, tá? Quando eu sou a médica da empresa, o cara fala que tem LER, aí é mais tranquilo pra mim. Quando o fila da mãe já vem com diagnóstico de DORT, eu já começo a me ferrar. Por quê? O que é DORT? Doenças musculares relacionadas ao quê? Estou ferrada. Isso aqui é classificação de Schilling 1. Vocês viram com a Angelita, né? Classificação de Schilling 1, 2 e 3. Estou falando grego. Já olhei aqui, deixa eu ver. Dudu, classificação de Schilling 1, 2 e 3. Eric, médico do trabalho. Cadê os médicos do trabalho aí? Eu desisti, prof. Eu nem vou na aula mais segunda-feira. Diegão, cadê? Quando ele me veio com esse diagnóstico de DORT, eu já comecei perdendo, tá? Por quê? Porque ele já foi diagnosticado com uma doença relacionada ao trabalho, tá? Então isso aí é uma bomba para mim. Então isso aqui é classificação de Schilling 1. Ele teve essa doença obrigatoriamente por conta do trabalho dele, tá? A 1 eu já me ferro. E tem uma outra nomenclatura que é pouco usada, mas vocês vão ver aí nas literaturas aí, que é a AMENT, que são as afecções músculo-esqueléticas relacionadas também ao trabalho, tá? Que são proporcionadas pelo trabalho. Essa condição também, eu me ferro com essas afecções. Aí, por isso, gente, que entra a perícia médica. Você está falando que foi o teu trabalho que te ocasionou aquilo ali. Mas espera aí, vamos ver as particularidades. Por exemplo, nesse caso que eu citei, o cara trabalhava no banco, só que à noite ele ficava a noite inteira fazendo trabalho de faculdade no notebook dele. Tá, aí não é classificação de Schilling 1. Por quê? Porque não foi o CNPJ do banco que deixou ele doente. Ele tem outros tipos de trabalho que provocaram aquilo. Então, a reclamada, porque ele está processando o banco, só que a reclamada, ela pode ter contribuído. Aí é uma classificação de Schilling 2. Ela contribuiu, mas ela não fez esse estrago sozinha. Então ela não vai pagar esses 2 milhões, 1 milhão que ele está pedindo de jeito nenhum. Por quê? Porque eu consegui provar que é uma classificação de Schilling 2, tá? E concomitante ao trabalho de banco dele, ele também fazia esses extras. É como no caso do PAIR. O cara fala que lá na construção civil ele tinha ruído e ele ficava a noite inteira na Pinheiro Machado de... Como é que chama lá? DJ. Meu filho, você fica das 10 da noite às 5 horas da manhã até clarear o dia. E aí foi a brita lá, foi o soldador lá, foi o que você fez na construção civil durante o dia. Não foi não. Não foi não, porque lá a gente te dava luva, te dava tudo certinho e você ficava a noite inteira de DJ. Eu entro nas redes sociais, se eu tô com uma perícia dessa, que eles me avisam antes, eu vou no barzinho tomar um chopp para ver o camaradinha lá no DJ, tá? Porque tudo isso, o INSS também faz isso, ele escrachuncha a tua vida inteira, tá? Para eu ter parâmetro para diminuir esse valor aqui. Isso é perícia médica, tá? Então o camarada que não é curioso, que não vai atrás das coisas, que não precisa fazer perícia médica não, que não vai conseguir, tá? Então vocês estão vendo como que a medicina ela abrange
muita coisa, e a medicina do trabalho, ela abre um leque também muito grande, tá? Você pode fazer muitas coisas. Não, eu quero ser médico de frigorífico, beleza? Aí você vai estudar todos os Lere-Dort de frigorífico, toda a parte de frigorífico e ficar só lá. Eles falam muito bem também. Tá? Na aula inaugural, segunda-feira, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa parte aí do leque que ela abre. Outra vantagem da medicina do trabalho, ela não tem SUS. Não existe SUS na medicina do trabalho. Eu não tenho emprego público, tá? Nossos trabalhos são todos autônomos. O mínimo que você tem que ter é uma empresa para prestar os serviços. Por exemplo, essas perícias que eu faço para o Santander, Itaú Unibanco, eu tenho que mandar tudo nota para São Paulo. Sem a nota, eles não me contratam, tá? Então, você tem que ter uma empresa aberta. Só que você não atende SUS. Não existe SUS. Não existe fiado na medicina do trabalho. Se você não me pagar, eu não te entrego a documentação. Tá? Então, essa é uma das vantagens dela. Perícia, os caras ficam tão apavorados que às vezes eles me pagam antes. Eu nem gosto disso, porque eu já tive perícia cancelada. Cheguei lá na perícia, já tinham me pago, tava lá o dinheiro na minha conta e o camarada não foi na perícia. Eu falei, puta merda, agora eu vou ter que voltar esse dinheiro que eu já tô até gastando, bicho. Entendeu? Então, assim, tem umas coisas, umas especialidades que vocês têm que pensar aí no que vale a pena e o que vocês querem. Outra coisa que eu escolhi medicina do trabalho, eu era enfermeira. Eu fui enfermeira da Unicamp e da Maternidade de Campinas. Na Unicamp você não para. Eu pegava o plantão 7 da manhã, saía 10 da noite sem parar. A gente ia voando, comendo no refeitório, meia horinha, e já tinha que subir dependendo da clínica que eu estava. Na cardiologia, não parava. Não para. E à noite eu trabalhava na Maternidade de Campinas, que era nascendo moleque dia e noite sem parar, que é uma maternidade enorme, antiga que tem lá, que eu não parava. Quando eu fui fazer medicina, a única certeza que eu tinha é que eu não queria mais um hospital na minha frente, mas nem pintada de ouro. Então essa era a única certeza que eu tinha. Eu já saí com roupa hospitalar de dentro da Unicamp, porque eu fui passar um Fit Enema. Alguém sabe o que é Fit Enema? Eu saí coberta daquilo, do fio do cabelo ao dedão do pé, no meu Fit Enema, e aí eu tive que ir lá no expurgo, lá na lavanderia, pedir um uniforme da Unicamp, fui embora com ele. Ai, prof, é NR32, mas tem a justificativa, porque eu fiquei coberta daquilo, do fio do cabelo ao dedão do pé. Fit Enema, pesquisa. Vocês querem tudo assim, né? Mastigadinha. Imagina do que eu tava coberta. Eu tomei uns 10 banhos e não saiu o cheiro, né, Vanessa? Não sai, né, Vanessa? Não sai. Não, eu fiquei uma semana com aquele cheiro no meu nariz. Eu entrava assim no banco, nas coisas, ai meu Deus, aquele menino tá me olhando, deve ter sentido o meu cheiro. Mas esse cheiro tava comigo, no meu olfato, né? Não tava. Mas eu achava que todo mundo estava sentindo. Então, assim, eu decidi medicina do trabalho por conta disso. Ô, gente, vocês são no quarto ano, vocês já têm que decidir. Eu decidi medicina do trabalho no primeiro ano de medicina. Eu tive medicina do trabalho com o doutor Jacob no primeiro ano. Só eu assisti a aula dele de sexta-feira à tarde. Eu e o carinha do interior, né? Sexta à tarde. Eu vinha toda sexta à tarde na faculdade, no primeiro ano de medicina. Tá, então vamos lá. Caso 6, NR17, as Lere-Dort, tá? Os testes, alguns testes fáceis aí, principalmente membro inferior. Membro inferior também é fácil, tem o LASEG, que você pode fazer para ver inflamação de ciático, tá? Vai ver teste da gaveta do joelho aí pra gente ver patela, ligamento cruzado anterior, LCA e LPD, todo mundo sabe o que é, né, gente? LCP e LCA. Quem já operou aí de LCA? Não tem nenhum jogador de bola na turma? Eu operei. Operou, Vanessinha? O que foi? Acidente? Não, bola. Ah, é? Você era atleta? É. Muito bem, parabéns, Vanessa. Tá convocado, hein?
Ano que vem já tá convocado. Todo jogador de bola já fez essa cirurgia na cabeça dele, né? Vai ser contratado. De Rondônia, né? Tá. Então, caso 6, hein, gente? São essas alterações, tá? Ossos musculares. O caso 5, infelizmente, não é só isso, não. O caso 5 são os peçonhas, que a gente já começou. Quem estava na aula passada já viu tudo sobre serpente, né? Que eu dividi aí didaticamente as serpentes. Quantas ampolas que eu vou fazer no Botrópico, moçada? Cadê o Botrópico aí? Hã? Botrópico leve, moderado e grave. Leve, moderado e grave. Como é que eu quantifico leve, moderado e grave? O que é isso aqui, prof? De acordo com a altura do comprometimento do membro. Muito bem, João. Então eu vou ver o estrago que aquele acidente provocou. Se a serpente conseguiu colocar muito veneno, ou foram pouco, foi pouco, foram vários acometimentos. Por exemplo, a picada da serpente foi no hálus. Se você tem todo o membro comprometido até a região inguinal, foi veneno ali que nem presta. Então você tem todo o membro comprometido, o cara tá torporoso, hemorragia que não acaba mais, tecido já todo lacerado, tá? Você vai ter um acidente grave, 12 ampolas, UTI, tá? Ah, não leve não, né, prof? Não fica internado. Fica internado todo acidente ofídico, tá? Acidente ofídico é igual a hospitalização. Ninguém vai mandar paciente de acidente ofídico embora para casa não, tá? No leve, 3 ampolas. Gente, esse 3, 6 e 12 é pedagogia, didática, tá? Mas isso aqui vai variar de 4 a 6, aqui de 6 a 8, aqui é 12 mesmo, de 12 até mais, dependendo do estrago aqui dessa serpente, ok? Então esse é o botrópico. Qual que é o outro aí, que é o regra mnemônica? Cascavel. Qual que é o acidente de Cascavel? Crotálico. Muito bem. Então o crotálico também tem o leve, o moderado e o grave. É o crotálico, que é o da Cascavel, tá? Então aqui já começa a mudar. Eu vou ter 5, 10 e 20, tá? Esse aqui tá certinho. Todos os manuais, tanto do Butantan quanto do Ministério da Saúde, ele já vem preconizado essa quantidade de ampola. Então eu vou fazer o soro crotálico 5, 10 e 20, dependendo do meu estado físico aí de acidente do paciente. O de Rondônia, qual que é o de Rondônia? Quem que é a serpente aqui mais famosa da região amazônica? Surucucu pico de jaca. Qual que é o soro dela? O laquético, né? Então, o soro laquético também. O que muda aqui no laquético do botrópico e do crotálico? Muito bem. Tem gente que já tá craque aqui. Então, na surucucu pico de jaca, que é a mais comum da região amazônica, a gente só vai ter o moderado e o grave, 10 e 20. E a nossa famosa coral, elapídico, muito bem. Quantas ampolas? Tem leve, moderado e grave? Só a grave, né? Então, a coral é uma peçonha muito perigosa, tá? Então, a coral, qual soro que é? Elapídico. 10 ampolas do soro elapídico. Quando a gente não tem o soro próprio, você pode fazer o combinado, tá? Mas aí você tem que obedecer as ampolas de acordo com aquele soro. Cada um tem a sua potencialidade, tem a sua ação, tá? Soro antiofídico, sempre correr sozinho. 2 acessos venosos, tá?
correr o soro sozinho num acesso com bomba de infusão e as outras medicações, o soro de hidratação por conta dessa hemorragia, antibiótico terapia, tudo em outro acesso venoso, tá? Não se faz nada junto com o soro antiofídico, ok? E quanto ao escorpião? Quantas ampolas aí eu vou usar no escorpiônico? Escorpião. Ô, gente, outra coisa aqui. Internação. Lembrar que essa toxicidade vai arrebentar esse rim aqui do paciente, tá? Quando está na UTI, normalmente a gente vai fazer uma diálise peritoneal aqui nesse paciente com acidente. Exames laboratoriais de manhã, de tarde e de noite, toda hora, para ir controlando esses estragos. Quando o paciente sair do hospital, ele saia com menos prejuízo possível. Por quê? Quando você não faz a diálise, você não consegue salvar esse rim, essa paciente aqui vai ser curada, porém ela vai morar numa hemodiálise pro resto da vida, tá? Então a toxicidade aqui da serpente é muito grande, então você tem que olhar essa questão também. Escorpião, quantas ampolas aí do escorpião? O João foi calçar lá a botinha dele, e aí o bichinho estava lá camufladinho na bota dele e pegou o álogos dele. Aí o João tem uns 70 quilos, tá? E aí pegou só o álogos dele, o João chegou no hospital. Não, tô bem, consciente, orientado, com edema lá na picada, falou que foi um escorpião que estava dentro da botinha dele e tal. O que eu faço com o João? Quantas ampolas? Leve. Nenhuma observação, né? Eu falei para vocês, paciente igual nós, que foi um acidente escorpiônico leve, 70 quilos, 80 quilos, de 60 para cima, ele consegue, ele aguenta. Ninguém nunca levou uma picada de escorpião aqui, nunca teve tiro, acidente. Ainda bem, né? Tem o quê? Ela não tá aqui. A Lara levou uma picada de escorpião. Então, cadê a Lara? Falou. Ela foi internada? Não. Então, o leve do adulto, a gente vai dar alta, tá? Vai ficar em observação, não evoluiu, faz aí a medicação, o analgésico, que é dói, faz o analgésico, verificou realmente que está leve, você vai dar alta. No moderado, quantas ampolas? Moderado e grave. Oi? Se o paciente for dentro de pegar os 60 quilos, ele já vai direto para moderado? Não necessariamente. É assim, você tem que ver a idade do paciente, o tamanho do paciente e o local do ferimento, da lesão. Tá? Então o que você tem que fazer? Examinar o tempo todo, ver como é que está aquilo. Você deixa de 6 a 12 horas. Se ele falar assim, doutor, deixa eu ir embora, pelo amor de Deus, aqui não estou nem sentindo mais, e mexendo, e está bem, consciente, orientado, um adulto, aí você tem que ir embora, tá? Passa lá de dia, né? A famosa dipironinha, bastante hidratação, e você vai pedir para ele ir embora. Agora, uma criança, por exemplo, você já não tem esse cenário. Qualquer toxicidade do escorpião, ela não aguenta, tá? A criança é internação. Outra particularidade do escorpião aqui, gente, eu não tenho soro anti-escorpiônico no Semetron. O que eu vou fazer para ela? Muito bem, o aracnídeo. O aracnídeo vai pegar o escorpião. Só que o escorpião não vai pegar o aracnídeo, tá? Então, isso aí também é prova de cair em prova, tá? Uma aberta para 2 pontos. Fazer uma aberta dessa, né? Que daí você fala, eu posso formular ela no ABC, né? Não. Sim, professor, sim. A3 e C.
Agora aqui, bem. Não vai escorpião. Tá, então um escorpiônico aqui, ok? Tá, vamos lá para um acidente que você não tem soro. Você tem soro para abelha? Soro anti-abelínico. Tem o soro anti-abelínico? Não, porém, na zona rural você tem muito acidente por abelha. E você não sabe se o João é alérgico ou não. O que eu tenho que deixar lá na roça para esses acidentes aí de abelha? O específico pessoa? Cadê? É o específico pessoa? O que tem que ter lá na roça? No Everton tem que ter guardado lá na farmacinha dele em casa. Um anti-histamínico, muito bem. Isso aí é fácil, né? Você deixa lá um Zina, um Ebastina, né? Todos os Zinas são anti-histamínico. Então, quando o João, lá, funcionário do Everton, tá todo embolado, tá todo demasiado, com fácil, não conseguindo falar, ele já taca lá Ebastina, o Zina, o Polaramine dele lá, que ele tem, enfim, o que ele tiver lá, e traz ele correndo para Porto Velho, tá? Então você já reduz essa reação anafilática aí, você consegue socorrer. Outra coisa que ele tem que fazer, foram vários ferrões, o que ele vai ter que fazer aí, para ir inativando isso aí? Remover esses ferrões. Como que ele vai remover? Com a pinça de tirar a sobrancelha lá da mãe dele, que tem lá no banheiro? Com que ele vai remover esses ferrões? Técnica de raspagem, tá? O que ele tiver ali disponível na roça, e se vocês tiverem de plantão, bisturi esterilizado ali direitinho, remover esses ferrões com raspagem. Nunca puxar, tá? Por que eu nunca posso puxar, João? Vou inocular mais ainda, né? Eu vou estourar aquela bolsa, né? Que ele introduz ali na pele, e aí você vai introduzir mais ainda a toxicidade, né? Provocando aí o choque anafilático. No caso de abelha, não existe soro. Você vai deixar ele internado em observação com Fenergan. No hospital você vai fazer medicação muscular, medicação EV, vai tratar essa dor. Existem casos gravíssimos de choque anafilático que você também tem que colocar ele na UTI, tá? Até estabilizar o quadro, fazer analgesia, às vezes até a anestesia, tá? Porque dói muito, um enxame de abelha. Então controlar bem o João para depois mandar ele embora lá para a roça e ver o que a gente vai fazer com aquelas abelhas lá, né? Como é que é isso, né? O que está errado lá, né? Enfim. E o de arraia de água doce? Tem soro anti-arraico? Existe? O que a gente faz com a arraia? Quem que apresentou a arraia? Vou julgar, né? Como chama um acidente de arraia? Acidente anti-arraiane, né? Nova série da Netflix. Como chama, Carlinha? Como chama o acidente de arraia? É um iquitismo, né? Então, o iquitismo, você tem os dois tipos de acidente. Você tem tanto acidente que você introduziu, tem gente que come camarão e embola inteiro, não é? Esse aí já é de frutos do mar, iquitismo alimentar, tá? Orgânico aí, né? De efeito alimentar. E tem o da arraia de água doce nosso, que ele faz um estrago ali quando você pisa, ele introduz o ferrão, né? Esse aí já é o nosso iquitismo. O João vai lá pescar ou trabalha na piscicultura e tá cheio de arraia ali em volta e ele pisou e teve esse acidente aí. Aí começa a tormenta nossa. O que a gente é criticado? Que a gente faz tudo certinho, remove o ferrão lá no pronto-socorro com anestésio, usa aí a lidocaína 2%, tá? Sem vasoconstricção ou com vasoconstricção?
Depende do lugar, né? Se você pensar Vou usar muito bem, sem o vaso, né? E aí você vai fazer a remoção desse ferrão via hospitalar, tá? Vai observar e vai fazer antibiótico-terapia. A toxina que ele libera naquele ferrão, ela é muito contaminada. Então você vai ter um quadro de sepsis se você não entrar com antibiótico-terapia. E você vai perder esse paciente. Tem muita gente que tira o ferrão, faz ali um curativo no local da lesão. Pronto, João, pode ir embora, vai lá trabalhar na roça. O Everton tá te esperando lá, cara. Vai embora. Chega lá, ele evolui para uma sepsis à noite, não dá tempo do Everton trazer ele aqui. Tá? Então tem que fazer a antibiótico-terapia. A toxina também é termolábil. Por que eu não faço gelo aí nessa toxina termolábil? Coloco na água fria. Exatamente, muito bem. Já estão bem para a prova, hein? Ela vai ativar a toxina, tá? Então é água quente, tá? Mas não é 100 graus não para queimar o pé dele. É de 35, 40. O que os ribeirinhos fazem? Eles fazem meio que índio, meio que inca, meio que... Eles pegam aquela asinha quente mesmo que tem ali na beirada do rio ali, e eles colocam um saquinho, amarra a boca, né? E leva o pé, leva o João, né? Com o pé e tudo, pro hospital. Isso aí é conhecimento popular. Eles não sabem explicar o que eles estão fazendo. Ah, minha mãe fazia, meu pai fazia, então eu vou fazer também. Mas o raciocínio médico é a toxina termolábil, tá? Então você nunca deixa oxigenar e nem colocar friozinho ali, que daí você não inativa essa toxina. E no calor, no quente, você já vai inativando. A aula de segunda-feira, das 2 às 4, organos fosforados, carbamatos. O que nós vamos fazer com as intoxicações de agrotóxico? Quais os tratamentos? Eu posso fazer o carvão aditivado depois de 5, 6 horas? Lavagem básica? Não. Então nós vamos ver a aula que vem e aí a gente já fecha dia 7, feriado.